Olá, o título do nosso trabalho é Atualizações sobre o metabolismo energético de neurônios e astrócitos em estudos clínicos e pré-clínicos no transtorno depressivo maior, uma revisão narrativa. Os autores são Beatriz Moraes Faria, Bianca Cardoso Lopes e Rafael Menezes. Nosso orientador é o professor Roberto Farina Almeida. Iniciando com a nossa introdução, a depressão maior é uma doença que acomete cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, e alterações metabólicas nas células parecem ser bastante importantes para o melhor entendimento dessa fisiopatologia. Quanto aos nossos objetivos, visamos realizar uma revisão de literatura narrativa, envolvendo o metabolismo energético de astrócitos e neurônios e a relação dessas células com o transtorno depressivo maior. Além disso, objetivamos contribuir com novas discussões sobre o metabolismo energético astrocitário em estudos clínicos e pré-clínicos. Quanto aos nossos resultados, elaboramos essa tabela com base no artigo citado abaixo, Herculano Rosel 2009. Essa tabela vai mostrar a proporção de glia-neurônio em diferentes locais e a quantidade de células da glia e neurônios. Portanto, em relação ao número de células totais, temos 84,61 bilhões de células da glia, 86,06 bilhões de neurônios e uma proporção glia-neurônio de 0,99. No telencéfalo, temos 60,84 bilhões de células da glia, 16,34 bilhões de neurônios e uma relação glia-neurônio de 3,76. Por fim, no cerebelo, temos 16,04 bilhões de células da glia, 69,03 bilhões de neurônios e uma proporção glia-neurônio de 0,23. Para tornar esses dados mais visíveis, a gente tem aqui em um quarto sagital uma imagem desse estudo da Susana Herculano, de 2009. E ela mostra na região mais superior da imagem, a gente tem dados considerando todo o cérebro. E aí ele fala sobre a proporção entre as células não neuronais e as neuronais. E essa proporção é de 0,99. Já na região telencefálica, considerando tanto a substância cinzenta quanto a branca, a gente tem uma proporção maior, que é de 3,6. Enquanto que no cerebelo, essa relação entre neurônio e glia, ela é de 0,23. Agora, em um estudo mais recente, de 2016, a gente tem que a proporção entre glia e neurônio na substância cinzenta, ela é de 1,5, enquanto que na substância cinzenta do lobo occipital é de 1,2 e na substância cinzenta do lobo frontal foi considerada de 3,6. Já quanto às particularidades metabólicas, nós temos, considerando esse estudo de 2020, o uso da glicose em astrócito ele é de 4 a 10 vezes maior que em neurônios. Além disso, existe também uma discrepância nos carreadores dessa glicose, que são os glúteos. Nos astrócitos, nós temos o glúteo 1, enquanto que nos neurônios nós temos o glúteo 3 e o 4. Agora, considerando esse estudo de 2014, durante meio século, acreditou-se que a razão entre as células da glia e dos neurônios fosse de 10 para 1. Hoje a gente sabe que essa relação provavelmente é bem menor do que 1 para 1. E além disso, existem menos de 100 bilhões de células da glia no cérebro humano. E esse mesmo estudo disse também que a maior parte da glicose no cérebro ela é oxidada para produzir grande quantidade de ATP, que é necessária para manter as funções celulares. A glicólise, que é a quebra da glicose, ela ocorre principalmente em astrócitos e aí leva à formação majoritariamente de lactato. E grande parte desse metabólito, que é o lactato, ele é utilizado pelos neurônios e ele é convertido a piruvato. E por fim, ele é metabolizado via ciclo de Krebs através da oxidação fosforilativa. Um outro resultado que encontramos é o deste estudo clínico de 2016, que por meio de uma ressonância magnética identificou o lactato aumentado em líquido cefalorraquidiano no ventrículo de adolescentes deprimidos. Essas elevações de lactato cerebral são geralmente indicativas de aumento de taxas glicolíticas anaeróbicas, isso para compensar a energia insuficiente devido à disfunção mitocondrial. Um outro estudo de 2011 aponta que os astrócitos captam e processam a glicose. A glicólise realizada pelos astrócitos libera o lactato. Então, o lactato é transportado para os neurônios via transportador de monocarboxilato, o MCT1.
Nos neurônios, o lactato é convertido a piruvato. Este piruvato será oxidado. É possível perceber, então, uma forte relação entre astrócitos e neurônios, já vista que o lactato derivado do processamento glicolítico realizado pelos astrócitos é transportado para os neurônios. Dessa forma, pode-se prever que uma interrupção desse diálogo metabólico entre astrócitos e neurônio pode causar e/ou contribuir para as doenças cerebrais. A perda da cooperação metabólica entre estes dois tipos de célula está envolvida na neurodegeneração, no envelhecimento, na inflamação, no estresse e em distúrbios psiquiátricos. Quanto à conclusão, nosso estudo pretende investigar as alterações metabólicas causadas pelo transtorno depressivo, isso em modelos animais. É necessária a análise de outras enzimas, devido à importância das distintas vias metabólicas para as diferentes células cerebrais. É fundamental propor novas discussões, aprofundar e evidenciar a pesquisa nesta área. Dessa forma, mais estudos precisam ser conduzidos. Nossos agradecimentos ao Departamento de Ciências Biológicas da UFOP, à Universidade Federal de Ouro Preto e ao nosso orientador, o professor Dr. Roberto Farina Almeida.